Olá, boa noite. Bem-vindos. Dia de grandes emoções. A Seleção Nacional de Futebol entra dentro de poucos minutos em campo para encarar os Camarões. E é um desafio referente à jornada da qualificação para o Mundial de 2026. Que vai decorrer nas Américas. Nós começamos por isso mesmo, pelo raticínio dos nossos comentadores residentes. O Manuel da Cruz já aqui está e tem consigo o Aniceto Moquinto. Manuel, boa noite. Qual é a expectativa nesta altura? Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Olá, Manuel. Boa noite a todos. O momento é para falarmos dos palancas negras. Angola-Camarões é daqui a pouco, já saiu o 11 da Seleção Nacional e para comentarmos sobre este jogo tenho comigo Aniceto Moquinto. Aniceto, boa noite. Pedro Gonçalves insistentemente mantém o esqueleto do jogo diante de Eswatini, saíram do 11. Sandro Cruz e Milson entraram, Núrio Fortuna e Manuel Benson. Boa noite, Manuel. Boa noite a si, telespectador. De facto, Pedro Gonçalves, fiel àquilo que foi a sua ideia do primeiro jogo, onde neste 11 pontificam as saídas de Sandro Cruz, lateral esquerdo, e também o jovem Milson, exatamente. Por seu lugar entrou Benson, que havia saltado do banco no jogo inicial e havia dado um bom sinal. Penso que é um 11 a esta altura, se nós olharmos para aquilo que é o esteiro defensivo, onde manteve aquela dupla de centrais entre David Carmos e Gaspar Kialunda, manteve também em campo no seu 11 Clinton Mata, e a nível do corredor central tem então esse tridente de médios interiores, onde pontifica também a presença notável de Shaw, Fred e Tenka. Ao ataque, ali sim, penso que é onde o treinador, na minha ótica, deve investir um pouquinho mais, apesar de Benson ter entrado bem no primeiro jogo, mas ainda assim eu acho que era imperioso manter Milson ou mesmo a entrada de Gilberto para este jogo. Mas mereceu a confiança Benson, se calhar nessas 48 horas em que o treinador recuperou a equipa, foi aquele que mostrou maior disponibilidade para esse jogo. E no ataque, os habituais, Gerson Dalla, que claramente vai jogar no lado direito, aliás, no lado esquerdo, e como a seta apontada à baliza, Mabululu. Agora, olhando para esse 4-3-3, desdobrável, muitas das vezes quando a equipa estiver a defender, vamos ter 5 jogadores a nível do meio campo, porque tanto Benson como Gelson Dalla terão que deixar para serem os primeiros tampões. E aqui é preciso fazer uma nota importante. Nós sabemos que Gelson Dalla é daqueles jogadores que, apesar de lhe colocarem o treinador insistentemente lhe meter no corredor lateral ou na ala, mas é daqueles jogadores que gosta de descair muito para o centro da baliza. O que presume aqui dizer que, com a entrada de Gelson Dalla, ou por muitas vezes ao descair para o centro da baliza, o lado esquerdo, onde estará apenas Núrio Fortuna estará descompensado. Ali há necessidade dos médios interiores saírem sempre quando a equipa estiver a defender. Quem deve ser o sacrificado nesse caso? Shaw ou o capitão Fred? Não, neste jogo ele entra com um triângulo invertido. Tem o Shaw como 6, e depois tem o Teca como 8 e tem o Fred, nosso capitão, como 10. O que significa que eles estarão, tanto o Teca como o Fred, estarão a jogar nas costas de Mabululu. O que significa que qualquer um deles pode sair. Por exemplo, quando o Camarões estiver a fazer o seu futebol para o lado direito, onde estará Clinton da Mata, terá que ser ou o Fred a sair ou o próprio Teca. Mas as minhas grandes desconfianças recaem mesmo ao lado esquerdo, onde sinto que Gelson Dalla não poderá dar aquela resposta que esperamos em termos do processo defensivo. É um jogador muito rápido, sabe atacar bem, mas nós sabemos que esses jogadores muito rápidos, a capacidade que têm de atacar não é a mesma que têm no processo defensivo. Aqui é importante fazer vincar aquela máxima que paira dentro das hostes da Seleção Nacional, um por todos e todos por Angola, o que significa que a solidariedade terá a ser
importante, tanto a equipa quando estiver a defender, como quando estiver a atacar. Os dois defesas mantêm-se, David Carmo e Kialonda Gaspar. Pois, nesta altura, por aquilo que eles fizeram no primeiro jogo, penso que não havia necessidade de mexê-los. Tanto é que eu, na minha ótica, eu preferia para este jogo, atendendo a estatura física dos jogadores camaroneses, era imperioso nós entrarmos, pelo menos para esse jogo, com 3 centrais. Eu previa um Jonathan Boatu, David Carmo e também Gaspar Kialonda. Mas o treinador entendeu manter a dupla de centrais com 2 laterais. Agora vamos esperar que deem aquela resposta necessária para que a equipa não sofra golo, mas aqui outro recado para o meio campo. Aniceto, já voltamos, vamos manter o contacto direto com o nosso colega Júlio dos Santos, que se encontra no Estádio Nacional 11 de novembro. Júlio, boa noite. Qual é a última a partir daí do gigante do Camama? Viva Manuel da Cruz, estive também aos caros telespectadores, muito boa noite. Estamos no exterior do estádio 11 de novembro, com capacidade de albergar 50 mil espectadores e neste momento estamos a acompanhar a chegada do adepto número 1, o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Dizer que o Presidente da República chegou mesmo em instantes, cerca de 20 segundos. Estamos neste momento a acompanhar este momento que fica, na verdade, na história do futebol nacional. João Lourenço está neste momento a descer do seu veículo e agora aqui o Presidente da República com também a saudar o governador da província de Luanda, também o Presidente da Federação Angolana de Futebol. Dizer que o Presidente da República está aqui para acompanhar este grande jogo entre Angola e os Camarões. João Lourenço, que neste momento está a entrar para o interior do estádio 11 no acompanhar este grande jogo entre Angola e Camarões, o jogo da 4ª jornada de apuramento ao Mundial de Acompanhávamos o jornalista Júlio dos Santos e a chegada do Presidente da República, João Lourenço, ao Estádio Nacional 11 de novembro. Aniceto Muquinto, o adepto número 1, fez-se também presente ou faz-se presente no Estádio Nacional 11 de novembro. É verdade, presença notável do chefe de Estado, o adepto número 1. Isto significa que se dependesse dos apoios, adeptos, enfim, a Seleção Nacional já tinha ganho o jogo. Peca um pouco o horário do jogo, mas ainda assim há que assinalar a presença do chefe de Estado. Isto, de alguma forma, para quem está em casa e vive aí nos arredores, também seria um motivo de atração para se fazer o estádio 11 de novembro. Agora, vamos esperar que o próprio jogo em si decorra no melhor espírito, que venhamos a somar os 3 pontos, pois estamos num mini campeonato de 10 jogos, composto por 10 equipas que no total, ao longo das 2 voltas, fazem 10 jogos, onde cada equipa tem possibilidade de chegar aos 30 pontos. Já desperdiçamos 4 por conta dos 2 empates verificados nos 2 primeiros jogos fora de portas. Aqui no primeiro jogo em casa conseguimos a vitória e vamos tentar uma segunda vitória em casa. É importante que neste mini campeonato a nossa equipa aproveite ao máximo os jogos em casa. Se nós conseguirmos vencer os 5 jogos em casa, somamos 15 pontos, mais os 2 e uns tantos que voltaremos a fazer fora de porta, seguramente podemos começar a sonhar com mais uma presença no convívio dos grandes a nível do mundo. Aniceto Muquinto, muito obrigado. Nós voltamos no final do jornal. Foi uma análise breve daquele que será então o jogo entre Angola e os Camarões, momento Palancas Negras. Kina Santos e Simeão Mondola, a continuação do Bom Jornal. Voltamos a nos ver ainda no último bloco. Até daqui a pouco. Até já, Manuel. Então nós vamos ter mais desporto na página desportiva e, claro, a seguir ao nosso jornal você terá um especial desporto.
Olhos sobre as voltas que o mundo dá. Make this promise. A velocidade do tempo. Superações históricas. No country more important than Angola. E em África nenhum país é mais importante que Angola. Conquistas e reviravoltas. A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 latas de leite e bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esse trabalho é um trabalho que dura 2 dias, 3 dias. Girassol Jornal. Informação. Pós-informação na terça-feira, dia de grandes emoções, outros destaques, a audição na Assembleia Nacional. Comissão de Economia e Finanças recebeu hoje o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. Produção industrial no país, variação industrial com nota inferior avaliada em 2,5%. Violação sexual de menor, novo caso registado em Luanda e contas com o SIC. Sobre crime há também detenções na Huila. Serviços de justiça, manuais de identificação e registros de atos realizados no exterior foram hoje lançados em Luanda. Água para o desenvolvimento sustentável, a tese de Angola na terceira Conferência Internacional de Alto Nível. Acompanhamento escolar dos filhos, realidade nos dias de hoje, conselhos e recomendações que você não pode perder. Atualidade fora de portas, desenvolvimentos sobre o acidente de aviação que resultou na morte do vice-presidente do Malawi. Tem desporto e outras novidades do dia, com o grande desafio, claro, da Seleção Nacional. Bem-vindos ao melhor da informação. Outra vez, boa noite. O programa de arborização de Luanda já conta com 20 mil árvores plantadas, um número que, segundo o governo da província, está muito abaixo do desejado. O programa prevê até 2026 a plantação de 1 milhão de árvores em toda a capital. O município de Talatona é, nesta altura, o que mais avanço registra nesta jornada. O governo da província de Luanda continua a acompanhar com atenção os trabalhos de plantação de árvores que estão a ser desenvolvidos a nível dos municípios que compõem a capital. Passados quase 6 meses desde a implementação do PAU, Programa de Arborização de Luanda, em dezembro último, em algumas zonas já é possível notar o verde de algumas árvores plantadas. Normalmente, para além das visitas aos locais de plantio, aos locais que já foram intervencionados, temos funcionado com base também em relatórios. Recebemos os relatórios, fazemos a constatação dos mesmos para aferir a veracidade, digamos assim, da implementação do programa. A meta do programa de arborização é plantar até 2027 mais de 1 milhão de árvores e até 2034 10 milhões de árvores. Promover a plantação de mais de 1 milhão de árvores até 2027 é a meta estabelecida pelo governo da província de Luanda através do PAU, Programa de Arborização de Luanda. Neste momento, apenas 20 mil árvores foram plantadas em todos os municípios da província, números que ficam aquém das expectativas. Questões de financiamento para a aquisição das mudas está na base dos números baixos de árvores plantadas. Tivemos apenas mais de 20 mil árvores já plantadas. Está um pouquinho ainda aquém daquilo que são as nossas expectativas em relação ao programa. A resposta estaria nos constrangimentos que os municípios vêm enfrentando. Temos que admitir que não é fácil. Não tem sido fácil porque a aquisição de mudas requer financiamento, não é? E mesmo quando as mudas que se conseguem plantar, elas muitas vezes são vandalizadas. O município de Talatona destaca-se entre os demais, com mais de 4 mil árvores plantadas. Neste momento, a nível do município, a situação de rega das plantas é o que mais preocupa. Por isso também temos estado a trabalhar na educação ambiental, temos estado a passar em escolas, em instituições tanto públicas como privadas para trabalhar naquilo que é a educação ambiental da nossa população. Também daí importa aqui realçar
que quanto mais parceiros se juntarem a nós, melhor, porque o PAU não é um programa só do governo provincial, o PAU é um programa de toda a província. Cito aqui instituições tanto públicas como privadas, organizações não governamentais. Os cidadãos no geral sintam-se parte deste programa porque é importante que assim vejam. O programa, sob a égide do Governo Provincial de Luanda, que já começa a transformar o ambiente do Largo da Corimba no distrito urbano da Samba, está alinhado com os 17 objetivos da Agenda 2030 da ONU em relação às alterações climáticas. E seguimos com dados sobre mais um caso de violência sexual de menor registrado em Luanda. A vítima é uma menina de apenas 11 anos de idade, violentada por um cidadão de 45. Já foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal. O abuso sexual em crianças e adolescentes é um problema mundialmente conhecido. Em Angola, o número de casos de abusos sexuais e violação de menores, segundo o Unicef, tem estado a tomar proporções preocupantes. Hoje, mais um caso foi apresentado pelo Serviço de Investigação Criminal em Luanda. Trata-se de uma menor de 12 anos, abusada de forma recorrente por um cidadão de 46 anos. A mãe da menina, que não quis ser identificada, conta como descobriu que a sua filha era violentada. Descobri como a vizinha dele, do senhor Bambu, foi me dar o aviso lá em casa. A dizer que, mana, vamos lá embaixo, o senhor Bambu trincou a menina lá dentro. Porque não faz a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta vez. Sim, é assim que eu saí da minha casa, fui lá na casa do próprio senhor Bambu, lhe mandei abrir a porta, ele não queria. Bati a porta por 3 vezes. De 4, como eu gritei, não, vão chamar a polícia para vir aqui porque o senhor Bambu não quer abrir. Então, com aquele medo, ele abriu a porta, eu entrei, também trinquei a porta dele. Eu lhe falei, então, você como já estava a negar que a minha filha não está aqui, vai me matar eu aqui, dentro da tua casa e a própria minha filha. Ele praticamente me matou mesmo, porque estou bem suja mesmo assim no bairro. Estou andando mesmo esses dias, mas estou andando com vergonha. O suposto abusador confirmou o ato praticado contra a menor. Jolê, é violação já, tudo que aparece lá, as fotos, tudo é violação. Já se beijamos, já ela apanhou foto nua. Outro ele que fez, outro também o fez. O telefone é meu. O acusado foi detido no passado dia 8 de junho de 2024, no distrito urbano dos Mulembos de Baixo, município de Cacoaco. Por sinal vizinho de uma menor de 12 anos de idade, menor dessa que foi abusada sexualmente, aliciava a menina menor com valores que rondam entre os 100 e os 1000 kwanzas e posteriormente então convidava para a sua residência. Já posto na residência, fazia sessões fotográficas íntimas da menina e posteriormente depois abusava. Dizer que foram atos recorrentes que ele fazia isso à menina e sempre que fizesse dava valores e de formas a intimidar a menina, a não dizer nada aos pais. Este ameaçava de morte, caso dissesse alguma coisa. A psicóloga Amélia de Almeida disse que para se evitar estes casos é importante que se tenha modelos comunitários de educação e neste ponto a sociedade também falhou. Temos que ter modelos comunitários. Tem uma menor na rua, quem toma conta desta menor? Aquela vizinha que não faz nada, aquele vizinho que não faz nada deve saber onde a menina vai. Porque nós hoje temos que chamar a sociedade responsável e saber ser um ser comunitário responsável é assumir que a culpa é de todos nós. Porque essa menina, onde era abusada, havia pessoas que viam com que ela entrasse, então há uma rede. Esta rede toda falhou como? Porque vamos dizer, criança, ela escondeu. Porque o que ela ganhava em troca? Como é que o abusador chegou até ela? Teve acesso. É porque houve, então, negligência social. Fernando de Carvalho deixou um alerta aos pais para redobrarem a atenção especial aos seus filhos. De formas a encorajá-los a continuarem a conversar muito, sem tabus com os filhos, dizendo mesmo aos filhos, transmitindo aos filhos os riscos que correm, principalmente as nossas meninas, o risco que correm com os adultos. Se aparecer um tio a tentar chamar a menina, aliciar com valores, que é para queixar, não tenham medo das ameaças que esses energúmenos fazem e só assim é que vamos conseguir combater este crime que ocorre nas nossas criancinhas.
Em Angola, o número de casos de abusos sexuais e violação de menores, segundo o Unicef, tem estado a tomar proporções preocupantes. Na província da Huila foram detidos nas últimas 72 horas mais de 60 cidadãos, fruto de operações realizadas pela Polícia Nacional. Os detidos são acusados da prática de crimes diversos, que passam por furtos, roubo qualificado e outros. 65 suspeitos foram detidos pela polícia nas últimas 72 horas na província da Huila. Os presos são acusados de roubos, furtos, burla, ameaça de morte e agressão, segundo o porta-voz do comando da polícia, José Nongava. O comando provincial da Huila, da Polícia Nacional, registrou um total de 20 crimes. Destes crimes, 13 foram esclarecidos, que culminou com a detenção de 65 cidadãos como presumíveis autores dos crimes de roubo, furto, burla, ameaça à morte e ofensa à integridade física. Dizer que estes crimes ocorreram 9 no município de Lubango, 3 Chibia, 2 Kipungo e 1 nos municípios de Matala, Chicomba, Caluquembe, Quilengues, Jamba e Cacula. No período foram fiscalizados 515 automóveis e detidos 8 motoristas por condução sob efeito de bebida alcoólica. Quanto ao domínio da fiscalização de trânsito, dizer que foram fiscalizados um total de 515 veículos automóveis, 11 motorizadas, destas retidas 18 cartas de condução, 11 livrete, 9 verbete e tendo sido aplicada um total de 29 multas. Estas multas foram aplicadas pelas seguintes infrações: por falta de seguro automóvel, paragem irregular, não uso de cinto de segurança, falta de licença de aluguer, uso do telemóvel no exercício da condução e por condução por influência de álcool. Serviço de táxi voltou a ganhar espaço em Luanda, o fenómeno das rotas curtas. As enchentes nas paragens tornaram-se igualmente comuns, sobretudo em horas de ponta. 100 novas rotas de táxi estão, por esta altura, em execução nas diferentes vias e avenidas de Luanda, com o objetivo de otimizar e regularizar os trajetos em função da nova tarifa de 200 kwanzas. Para alguns cidadãos, a nova realidade requer ajustes econômicos, atendendo ao atual contexto difícil de muitas famílias. Só está a se fazer linhas curtas e há momentos que a pessoa não tem aquele valor para apanhar táxi direito e complica mesmo. Só para ir ao que cola, a pessoa tem que apanhar 3 táxis. Está mesmo complicado. Está complicado mesmo, nós não conseguimos. Caminhar também não temos como, é distante, então estamos a adaptar mesmo com esse conceito. Às vezes o salário não compensa, para passar a pagar por dia 1.500, 1.000 kwanzas. Na verdade, a dificuldade que nós estamos encontrando é a subida dos preços, nesse caso, porque eu vivo aqui em Cacoaco e eu trabalho nessa área de Viana. De Rio Zango para Cacoaco são 400 kwanzas, daí volta são 800 kwanzas. Na verdade, dificulta o nosso transtorno, nesse caso, no momento de trabalho. Porque nós estamos habituados a 150, mas, como tudo, né, a gente adapta-se. Pego o primeiro desvio do Sekele, depois do desvio do Sekele, pego o desvio do Zango, Zango. Quando estou mesmo apressada, às vezes se pedirem 300, pago mesmo 300 kwanza. Em algumas paragens de táxis, como no São Paulo e na vila de Cacoaco, os taxistas afirmam cumprir com as rotas definidas pelo governo de Luanda dentro dos 16 quilômetros. Pelo menos aqui na nossa placa da Ende, nós fizemos 116 quilômetros, que começamos daqui da Ende até a vila de Cacoaco, que é ali na paragem famosa, né, do Sequel, que é depois do portão do SIC, melhor dizendo, aquela pedonal que é para quem chama Cacoaco Vila, o término é ali. E daqui para Ende, até lá bate-se mesmo 16 quilômetros, que é a rota especulada, né? Os passageiros estão mesmo já que convictos com o preço, e eles aceitam bem, não reclamam. Só que o problema é só já o coisa. Essa própria via do Sekele, daqui para o Sekele, quase uma distância, uma longa distância mesmo. A 200 kwanza,
quase que a proposta do governo, conforme que se diz que seria o táxi a 16 km para o preço do táxi. Agora para o Sekele, até aqui na Vila de Cacoaco, não corresponde a 16 km. O Gabinete Provincial de Transporte, Tráfego e Mobilidade de Luanda tem atuado com o Serviço de Investigação Criminal, que recentemente conduziu ações de fiscalização no município de Cacoaco ao reprimir taxistas que especulavam preços ao encurtarem as rotas. Matala, produção alimentar em larga escala, potencialidades em destaque. A Comissão de Economia e Finanças recebeu hoje na Assembleia Nacional o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, que prestou esclarecimento sobre os desafios e a realidade atual do setor que dirige. O Ministro Diamantino de Azevedo garantiu no Parlamento que a refinaria de Cabinda entra em funcionamento no próximo ano, com a previsão de produção de 60 mil barris de petróleo por dia. Quanto à produção global, a meta é manter os níveis acima de 1 milhão de barris. O Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás revela que a licitação de 50 poços até 2025 é uma das estratégias para manter a produção de petróleo estável, atualmente acima de 1 milhão de barris por dia. Durante uma audição parlamentar, Diamantino Azevedo destaca que o petróleo é responsável por mais de 90% das divisas do país. O que pretendemos é licitar cerca de 50 blocos. Portanto, durante este período, 2019-2025, como sabe, também foi um período difícil, que tivemos o Covid no meio, mas mesmo assim realizamos várias licitações que mais à frente eu poderei indicar. Em relação às refinarias, Azevedo informa que a refinaria de Cabinda estará concluída em 2025. Entretanto, a construção da refinaria do Soio está paralisada por falta de financiamento, assim como a do Lubito, sendo a Sonangol responsável por custear todo o projeto. Foi a construção da refinaria em Cabinda, uma refinaria com capacidade para 60 mil barris, dividida em duas fases, em três fases, 30 mil barris, mais 30 mil barris, e a terceira fase que é a optimização da própria refinaria. A perspectiva é que a refinaria comece a funcionar no próximo ano. Decidiu-se também pela construção de uma refinaria no Soio, fez-se o concurso, mas a empresa está com dificuldades de obter financiamento. Nós demos um prazo à empresa e caso ela não consiga, vamos ter que rescindir também esse projeto e procurar alternativas. Por último, a refinaria do Lubito. Contratamos uma empresa para ser o EPCista, o construtor do projeto. Temos os fiscais, temos tudo e reatamos a construção da refinaria. Mas a dificuldade que temos até agora ainda é encontrar financiamento. A Sonangol está a assumir todos os custos até agora. Além disso, o ministro destaca o processo de privatização da Sonangol em bolsa, que pretende privatizar até 30% do seu capital, mas que enfrenta atrasos devido a questões internas. No âmbito da reestruturação da Sonangol, há algumas questões que não são apenas dependentes da gestão, são aspectos que vão para além disso, como é o caso dos subsídios aos combustíveis, como é o caso do excesso de pessoal, né? E nós, para levarmos a empresa à bolsa, temos que ter uma empresa robusta do ponto de vista financeiro também, e essas componentes impactam negativamente na robustez financeira da empresa. As medidas apresentadas pelo ministro visam garantir a estabilidade na produção de petróleo e o desenvolvimento do setor, apesar dos desafios financeiros e administrativos enfrentados. E estamos em estúdios hoje o Dr. Pedro Quassa para uma breve conversa e sobre o petróleo, com olhos sobre o desempenho no setor. Nos primeiros 4 meses do ano, dados oficiais indicam, a princípio, que a faturação superou os números do mesmo período do ano passado. Boa noite, Dr. Pedro. Começamos exatamente por aí, antes de olharmos para outros fatores, outros assuntos importantes ainda que envolvem o petróleo. Olhamos para as contas dos primeiros 4 meses do ano, com esta nota de faturação superior ao mesmo período do ano passado.
Boa noite, Simeão. Trata-se de um conjunto de dados, não é, bastante positivo para Angola, no sentido de que deve permitir o governo angolano recolocar, não é, a trajetória das contas públicas num processo relativamente mais sustentável. E isto é muito positivo para a economia porque deve permitir o governo de Angola, não é, a criar todo um conjunto de condições no sentido de poder, especialmente, amortizar ou quitar a dívida pública, sobretudo a componente externa, que muito prejudica, portanto, as finanças públicas. Entretanto, quando a gente analisa as questões associadas à arrecadação fiscal do governo angolano, associada, sobretudo, à exportação da nossa principal commodity, o petróleo, nós temos que analisar isto no quadro daquilo que é a conjuntura macroeconômica do país. Neste caso em particular, nós precisamos entender que Angola está num processo de contração ou consolidação fiscal, não é, uma contenção num conjunto de despesas, de modo a fazer com que o governo, não é, redobre ou melhore a sua capacidade de pagamento. E estando diante de um processo em que o país, ou seja, arrecada mais os recursos associados ao petróleo, isto é muito positivo, pois pode permitir com que o governo angolano expanda mais aquilo que tem muito a ver com a questão do investimento público. Doutor, são contas que se fazem no ano em que Angola está a comercializar praticamente fora da OPEP. Sim, isto era esperado, não é? Isso era esperado no sentido de que a OPEP constituía, não é, uma mara para o governo angolano e demais países que dependem muito desta plataforma de concertação multilateral ao nível internacional. Pode-se olhar para isto como um ganho influenciado pelo facto de Angola estar fora da OPEP? Em certa medida, sim, mas por um lado isto tem muito a ver com aquilo que é o próprio movimento do mercado internacional, voltado sobretudo para a conjuntura, não é, das principais economias do mundo, lembrando que o petróleo é muito influenciado pelo crescimento, sobretudo da China e também dos Estados Unidos da América, que quando estão numa trajetória de crescimento positivo, eles também tendem a demandar mais recursos energéticos, sobretudo recursos voltados ao petróleo. Estivemos a ouvir em instantes o Ministro em relação às metas globais de produção. O país mantém a fasquia acima de 1 milhão de barris. O que é que achas dessas contas? Portanto, deve o país passar deste número ou é estratégico manter a fasquia acima de 1 milhão de barris? Bem, estando fora da plataforma da OPEP, é natural que o país queira aumentar o seu nível de produção. Entretanto, para que isto possa se concretizar, é necessário que se aumente o investimento no setor, que reduziu muito nos últimos anos, tendo em conta que grande parte dos poços que Angola explora entrou num processo de depleção, ou seja, num processo natural, não é, de redução do óleo crudo, digamos assim. Portanto, é necessário expandir os investimentos e também é necessário, digamos assim, reformular um pouco aquilo que são os aspectos fiscais associados aos contratos, tanto em termos de partilha quanto em termos de concessão da indústria de petróleo. Em relação à refinaria de Cabinda, acabamos de ouvir que entra em funcionamento no próximo ano também. Isto é positivo, são investimentos que o governo angolano tem vindo a fazer no sentido de poder oferecer maior segurança energética para o mercado de Angola, sobretudo no que toca a questões associadas, não é, aos derivados de petróleo. E, como a gente sabe, Cabinda é uma província descontínua do restante do país e que tem particularidades próprias sobre, portanto, questões associadas à economia. E isto deve ser muito positivo porque deve baratear, não é, diversos produtos energéticos na província e também no resto do país. Temos também a refinaria do Lubito, que está em construção. Portanto, são investimentos bastante positivos que, ao entrarem em funcionamento, deverão oferecer maior estabilidade e segurança energética para os consumidores e também para as empresas. Pois é, doutor, já mesmo a fechar, olhar para os preços, depois de vários meses em alta, o barril volta à casa dos $70 em termos de comercialização. Como é que gostaria de comentar isto? Isto é um movimento natural do mercado petrolífero, não é? Nas principais bolsas, tanto onde se negocia
o petróleo nos Estados Unidos quanto no mercado de Londres. Isto tem muito a ver também com a questão associada, não é, ao conflito no Médio Oriente entre Israel e o Hamas e também, sobretudo, a questão associada ao conflito no leste europeu entre a Rússia e a Ucrânia. Portanto, há grandes probabilidades de se voltar aos 80 ou mesmo aos 90, onde já esteve o preço? Naturalmente que poderá voltar, entretanto, não é possível, no contexto atual, cravar-se uma data em que isto vá ocorrer, tendo em conta que o cenário internacional, tanto ao nível político quanto ao nível econômico, é sempre imprevisível. Mas os indicadores são positivos? Certamente são positivos e, ao que tudo indica, a China deve acelerar o seu crescimento econômico, assim como também os Estados Unidos, o que, até certo ponto, pode favorecer o mercado energético global, sobretudo voltado ao petróleo. Dr. Pedro, obrigado por mais esta breve análise. Muito obrigado mesmo. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Simeão. Foi um prazer estar com vocês. A gente se fala em breve. Pois é. Continuação de bom trabalho. E no ano passado, a indústria extrativa teve um desempenho calculado em apenas 3%, segundo o Índice de Produção Industrial do Instituto Nacional de Estatística. Em relação ao mesmo período do ano anterior, o dado representa uma variação inferior, calculada em 2,5%. O Índice de Produção Industrial em 2023 registrou uma variação inferior a 2,5% em relação ao ano de 2022, influenciada pela redução da atividade da indústria extrativa, que teve um desempenho de 3%, segundo os resultados do Índice de Produção Industrial disponibilizados pelo INE, Instituto Nacional de Estatística. No mesmo período, verificou-se variações positivas nas indústrias, produção e distribuição de eletricidade, gás e vapor, com 7,2%, enquanto que para a captação, tratamento e distribuição de água e saneamento, 0,3%, e indústrias transformadoras, 0,2%. Por outro lado, o INE avança que o índice de pessoal ao serviço teve uma descida de 0,3%, enquanto o índice de horas trabalhadas esteve em 1,6%. O objetivo do inquérito, que suporta a produção dos resultados apresentados dos índices em análise, é conhecer a estrutura, o crescimento e a produtividade do setor industrial em Angola no período de referência. O referido dado surge igualmente para produzir informação estatística de base para as contas nacionais, governo, organizações internacionais, académicos, empresários e outros utilizadores. E agora outro assunto. A água para o desenvolvimento sustentável é a tese de Angola, na terceira Conferência Internacional de Alto Nível, que acontece no Tajiquistão. A Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, que representa o chefe de Estado no evento, defendeu na sua intervenção uma cooperação baseada no diálogo, na concertação e paz, face aos desafios do presente e também do futuro. Angola considera fundamental a cooperação e o multilateralismo na concretização de vários projetos e programas, afirmou nesta terça-feira em Dushanbe, Tajiquistão, a vice-presidente da República, Esperança da Costa, ao discursar na terceira edição da Conferência Internacional de Alto Nível sobre a Década Internacional de Ação Água para o Desenvolvimento Sustentável 2018-2028. Na sua intervenção, Esperança da Costa reafirmou que o país possui uma rede de 47 bacias hidrográficas principais, das quais 5 são transfronteiriças, pertencendo a 5 comissões internacionais de bacia alimentadas maioritariamente pela Torre de Água da África Austral, situada na província do Bié. Angola considera fundamental a cooperação, o multilateralismo, impulsionador da concretização de vários projetos e programas. O país possui uma rede de 47 bacias hidrográficas principais, das quais 5 são transfronteiriças, pertencendo a 5 comissões internacionais de bacias, alimentadas maioritariamente pela Torre de Água da África Austral, situada na província do Bié.
O nosso país desenvolve adicionalmente um programa energético diversificado, que hoje incentiva a transição energética com energias limpas e renováveis, com o objetivo de desenvolvimento local de baixa emissão. Também combinamos a conclusão de vários polos hídricos e barragens hidroelétricas, como a barragem de Lauca, que já terminamos, e está em curso a construção da barragem de Caculo-Cabaça, na província de Kwanza Norte, o que reforçará a capacidade de produção de energia, disponibilização e acesso às nossas populações. A vice-presidente da República sublinhou ainda os vários desafios que a comunidade internacional enfrenta no quadro da governação da água. O mundo está atrasado na concretização do objetivo de reduzir para metade a percentagem da população sem acesso a serviços de saneamento básico. Excelências, os tempos atuais são de grandes desafios. A Covid-19, de que estamos a recuperar dos seus efeitos, associados aos eventos extremos climáticos e às vulnerabilidades, ameaçam os ecossistemas, afetam a vida de milhares de famílias e provocam pragas, escassez de água e de alimentos, migrações e instabilidade social, gerando conflitos. Emerge assim um contexto de crise de poluição com claras repercussões sanitárias e socioeconômicas, que certamente enfraquecem a fundação dos direitos fundamentais. Angola prepara a 55ª plenária do Fórum Parlamentar da SADC, que está agendada para os dias 1 a 7 de julho próximo. O evento espera juntar cerca de 250 delegados. A Comissão Preparatória esteve reunida hoje em videoconferência e orientada pela Presidente da Assembleia Nacional de Angola, Carolina Cerqueira. A Subcomissão de Assuntos Parlamentares do Fórum Parlamentar da SADC aprovou o relatório de preparação da 55ª Assembleia Plenária, que acontece em Luanda de 1 a 7 de julho. O relatório destaca os preparativos, incluindo hospedagem, transporte, assistência médica, convites, vistos, segurança e cobertura de imprensa. Carolina Cerqueira, como anfitriã, garante que os preparativos estão em andamento. Para o efeito, as salas que vão albergar as reuniões já possuem as condições técnicas e tecnológicas necessárias para o efeito. Os delegados que não possam deslocar-se a Luanda por motivos de força maior poderão participar na Assembleia Plenária de modo virtual por via da plataforma Zoom. Também foi aprovada a proposta de atividades e o projeto de programa da Assembleia Plenária com o tema O papel dos parlamentos na promoção de políticas de energias renováveis na região da SADC e na criação de um mercado energético regional único. Até agora, 6 parlamentos confirmaram participação. Já foram enviadas cartas convite a todos os parlamentos membros do Fórum Parlamentar da SADC. Porém, até o momento, só registramos 5 inscrições de parlamentos, designadamente o Botsuana, a Namíbia, a Tanzânia, a Zâmbia e o Zimbábue. De igual modo, recebemos a confirmação de participação do secretário-geral da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, CIRGEL. Noutro evento, a Assembleia Nacional realizou uma reunião conjunta para apreciar, discutir e votar 6 projetos de resolução. Estes incluem a adesão de Angola à Convenção sobre Segurança e Saúde no Trabalho, um acordo com Ruanda para eliminar a dupla tributação e combater a evasão fiscal e o protocolo relativo à Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos para criar um Tribunal Africano de Direitos Humanos. Também foram votados o Tratado para a criação da Agência Africana de Medicamentos, as adesões de Angola à Convenção sobre Violência e Assédio no Trabalho e a Convenção sobre Segurança Social. São as notícias no Girassol Jornal Atualidade. Fora de portas, no próximo bloco, desenvolvimentos sobre o acidente de aviação que resultou na morte do vice-presidente do Malawi. E depois do intervalo, ainda no próximo bloco, vamos ter o acompanhamento escolar dos filhos, a realidade nos dias de hoje, com conselhos e recomendações úteis. Você não pode perder. Voltamos a seguir. Até já.
Expresso das notícias, olhos fora de portas. Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos da América, considerado culpado de 3 crimes federais. Confira o resumo da atualidade internacional a seguir, com desenvolvimento da Emília Pascoal, com este e outros assuntos. Emília, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Boa noite. Olá. Boa noite a todos. O juiz do julgamento de Hunter Biden considerou culpado dos 3 crimes federais por ter violado leis destinadas a impedir que usuários de drogas comprem armas de fogo. O filho do presidente norte-americano pode apanhar até 25 anos de prisão. Hunter Biden, de 54 anos, foi a julgamento por ter mentido numa declaração que preencheu ao comprar uma arma em 2018, ao afirmar que não consumia drogas, apesar de, na altura, ser usuário de substâncias ilegais. Outras notas internacionais, acompanhe. Um novo relatório divulgado nesta segunda-feira pela Amnistia Internacional revela que dezenas de mulheres e meninas foram detidas ilegalmente e abusadas em centros de detenções militares nigerianos depois de escaparem do cativeiro de extremistas do Boko Haram no noroeste do país. O documento indica ainda que algumas das mulheres foram detidas com seus filhos durante anos devido à sua associação real ou suposta com os extremistas. O relatório reflete preocupações passadas em matérias de direitos humanos relativamente aos militares nigerianos que no passado foram acusados de execuções extrajudiciais. O documento observou que as detenções prolongadas e ilegais têm sido menos generalizadas nos últimos anos. O exército da Nigéria rejeitou o relatório e disse que é infundado e reiterou que continua a melhorar o seu historial de direitos humanos. As equipas de salvamento do Malawi encontraram os destroços do avião que transportava o vice-presidente do país, Saulo Chilima, mas não há sobreviventes. Fontes militares disseram que os restos do avião tinham sido localizados um dia depois deste ter desaparecido devido ao mau tempo. O presidente Lazaro Chakwera disse que nenhuma das 10 pessoas a bordo tinha sobrevivido após o avião se ter despenhado numa floresta. Junto com outras 9 pessoas, o vice-presidente Saulo Chilima, de 51 anos, seguiu o avião que descolou pouco depois das 9 horas locais desta segunda-feira em direção à cidade de Munzuzu, a 370 km a nordeste, para assistir ao funeral de um antigo membro do governo. A ex-primeira-dama do Malawi, Shanil Dzimbiri, também estava a bordo. As Nações Unidas declararam hoje, em Genebra, na Suíça, que estão profundamente chocadas com o impacto sobre os civis da operação israelita de libertação de reféns e profundamente angustiadas com o facto de grupos palestinianos continuarem a manter pessoas sequestradas. O porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Jean-Marie Lawrence, afirmou que não dispõe de meios para verificar o número de 274 civis mortos pelo Hamas em Gaza, mas que considera que é quase 100% exato. O Gabinete dos Direitos Humanos das Nações Unidas está a citar possíveis crimes de guerra por parte das forças israelitas e dos grupos armados palestinianos relacionados com o ataque mortal das forças israelitas que libertou 4 reféns no fim de semana. Está contada a atualidade internacional. Kina Simeão, continuação de um bom jornal. Obrigada, Emília. Até amanhã. Muito bem, até amanhã, Emília. Acompanhamento escolar dos filhos. Realidade, conselhos e recomendações. Em destaque. E é mais à frente. Confira a seguir dados que justificam o facto de o município da Matala, no leste da província da Huila, reunir condições para se tornar num centro estratégico de produção de bens alimentares. Com o potencial hídrico e agora com o reforço da produção energética, a região tem tudo para abastecer o resto do país em quantidades industriais. A disponibilidade de terras aráveis e extensas, o aumento da capacidade energética, acoplado com a entrega de água para os produtores, através do canal do aproveitamento hidroelétrico da Matala, fazem do município um potencial produtor de excelência. Atualmente, o canal abastece acima de 1.000 hectares de terra ao longo do perímetro irrigado. Entretanto, estes números poderão crescer nos próximos dias. Permite, neste momento, irrigar uma área de cerca de 1.000 e tal hectares. Mas já estão a ser feitos estudos e, com isso, estamos a contar com o apoio da Aliança, Agência Francesa de Desenvolvimento, para aumentar
a extensão do próprio canal e levar água a outros pontos daqui da província da Huila e assim irmos evoluindo cada vez mais em áreas para irrigação, agricultura irrigada. Dotado do maior perímetro irrigado do país, com os seus cerca de 10,7 mil hectares cultiváveis, abastecido pelo caudaloso rio Cunene, o município é forte na produção de tubérculos e leguminosas. Na entrevista exclusiva que o ministro Francisco de Assis concedeu à Rede Girassol, a quando da reinauguração do aproveitamento hidroelétrico, feita pelo presidente da República, João Lourenço, o governante sinalizou que os cereais constituem também um ponto assente nos campos agrícolas da Matala, numa altura em que se fala no cultivo e tratamento de arroz. Na cadeia produtiva, a Matala se destaca igualmente na criação de gado bovino. A Matala é essencialmente produtora também de cereais, o milho, é muito forte na produção da batata rena, muito forte também na produção dos hortícolas, por exemplo, neste momento, época seca, há grandes trabalhos no domínio da produção das hortaliças, principalmente a cebola. Também a Matala é forte na criação do gado bovino sobretudo, e algum caprino, mas bovino sobretudo. Já há empresas aqui a produzirem arroz, aproveitando precisamente a água do canal. Há aqui uma empresa que tem uma área considerável de produção de arroz, produção e também já industrialização. Portanto, o arroz da Matala já é uma marca. Agora, o que nós precisamos de fazer é aumentar cada vez mais essas áreas, tirar maior produtividade para podermos atender, de facto, às necessidades a nível do país. O perímetro irrigado da Matala existe desde a época colonial e foi recuperado no princípio da década de 2000. Possui uma área bruta de 10.732 hectares, dos quais 6.831 destinados à exploração agrícola e 3.901 à pecuária. Conta atualmente com cerca de 660 produtores, organizados em 7 cooperativas agrícolas que produzem ao ano acima de 12 mil toneladas de produtos diversos, com realce para a batata rena, o tomate, a cebola, o alho e o milho. O ministro da Justiça e dos Direitos Humanos disse hoje que muitos fatores que comprometem atualmente o normal funcionamento dos serviços no setor estão relacionados com a falta de padronização. O ministro Marci Lopes falava hoje durante o ato de lançamento de manuais de identificação e registro de atos. São no total 6 exemplares. Aguardar pelo atendimento em postos de emissão de documentos é das dificuldades enfrentadas no cotidiano do pacato cidadão. Situações que muitas vezes levam tempo até que sejam resolvidas. Para o órgão regulador, o Ministério da Justiça, várias ações que comprometem o normal funcionamento e afetam o sistema estão diretamente ligadas à falta de padronização. A preocupação com o quadro atual resultou no lançamento de 6 manuais, nomeadamente atos de identificação civil, registro civil, registro de propriedade automóvel, registro comercial, registro predial e atos notariais. Nós estivemos a fazer uma análise ao setor e percebemos que os vários atos do Ministério da Justiça, dos nossos serviços, alguns deles não estavam padronizados. E a padronização dos atos assegura um sentimento de certeza e segurança jurídica perante o cidadão que é o destinatário desses atos. Existe um procedimento a nível seja da província ou até de serviços. Porém, isso não nos satisfaz, porque o que nós queremos com a padronização de atos é, no final, garantir que exista elementos de identificação de validade dos nossos atos. Segundo o titular da pasta da Justiça e dos Direitos Humanos, a falta de uniformização para a execução dos atos que competem o setor tem influenciado em grande parte na falsificação de documentos, já que muitos atos eram executados de acordo com a compreensão individual do técnico ou oficial de justiça. Os documentos devem ter padrão, e este padrão passa por elementos muito simples, desde o uso da insígnia correta,
Porque quando nós usamos a insígnia correta, os falsificadores não conseguem falsificar os nossos documentos, porque eles não conhecem a insígnia correta. O tipo de letra. Uma procuração feita em Luanda deve ter o mesmo tipo de letra que uma procuração feita no Dirico. Deve ter o mesmo espaçamento de margens entre linhas e margens na página. É isso que confere a autenticidade dos nossos documentos. A forma de assinar deve ser a mesma. Nós não precisamos de vaidades nos nossos documentos. Muitos documentos da Justiça aparecem assinatura, o nome da pessoa e depois mestre, doutor, para quê? Com o propósito de prestar um serviço público de qualidade ao cidadão, técnicos de justiça vão em todo o país receber deformações para que estejam alinhados com as normas que agora estão dispostas nos manuais. Num período de aproximadamente um ano, nós conseguirmos alcançar o objetivo final, que é o de todos os atos da Justiça estarem uniformes. Daí que, por exemplo, se uma procuração for emitida num zeto, terá o mesmo formato, o mesmo padrão que a procuração emitida na Maianga. E é aguardado a partir de amanhã em Luanda o secretário adjunto para os recursos energéticos dos Estados Unidos da América. Geoffrey Pyatt vai em Angola para participar do terceiro diálogo de segurança energética Estados Unidos-Angola. O secretário adjunto dos Recursos Energéticos dos Estados Unidos, Geoffrey Pyatt, em Luanda vai participar no terceiro diálogo de segurança energética Estados Unidos da América e Angola, como resultado do encontro entre o presidente João Lourenço e o seu homólogo norte-americano Joe Biden na Casa Branca em dezembro de 2023. Em nota, o Departamento de Estado americano informa que Geoffrey Pyatt, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás Diamantino Pedro Azevedo e o ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, vão falar sobre os objetivos de segurança energética, transição energética e descarbonização de Angola, incluindo minerais raros. Os dois governos vão apostar nas ambições de Angola de maior acesso à energia e geração de energia. O ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, disse recentemente ao microfone da Rede Girassol que Angola é detentora de uma produção aceitável de energia, mas o grande desafio reside no seu transporte e distribuição. Estamos agora, inclusive, a efetuar uma revisão à lei de eletricidade para permitir que os privados possam investir e explorar eles também os sistemas de transporte de energia, principalmente naquelas interligações com os países vizinhos, mas não só. É preciso, de facto, combinar investimento público com investimento privado, porque o esforço de investimento que nós temos pela frente para levar energia elétrica a todas as regiões do país é de tal forma elevado que é preciso trazer capital privado também para o setor. Portanto, estamos neste momento num processo adiantado de preparação já da interligação sul e vamos então fazer tudo o que esteja ao nosso alcance para que as outras interligações sejam uma realidade até 2027. A nota refere ainda que o diálogo reflete a profunda cooperação entre os Estados Unidos da América e Angola sobre energia, reforçada por 900 milhões de dólares em investimento dos Estados Unidos da América em energia limpa, finalizado na Cimeira Empresarial Estados Unidos da América-África em Dallas, no Texas. O primeiro de todos os passos. Quando ela me surpreendeu que estava grávida, eu fiquei mesmo muito triste. Início do percurso. Quem lidar com criança tem que ter essas três coisas: amor, paciência e a fé. Um filho com atenção especial é uma escola. Quando eu não estou no meio delas, eu também me sinto isolada. O berço. Hoje o bebê tem 1 aninho e 1 mês. Especial Junho. A criança precisa ser protegida. Exclusivo. A criança é como uma flor.
Vamos cuidar da criança como flor na nossa terra. Acompanhamento escolar dos filhos, realidade nos dias de hoje, conselhos e recomendações. É o que nos propõe a Fernanda Gonga na reportagem a seguir, feita a pensar na correria do dia-a-dia e no tempo cada vez mais escasso das famílias. Para muitos pais, a escola funciona como um banco. Depositam seus filhos no início do ano letivo e os vão levantar ao final, na expectativa de que a educação formal tenha feito todo o trabalho. No entanto, essa abordagem tem se mostrado insuficiente e prejudicial ao desenvolvimento integral das crianças, como destacam diversos educadores. Em termos de estatística, diria que 50% acompanha fielmente e outros 50% não, porque nota-se quem vem acompanhar, professor às provas, como é que está a ver esse menino, ligam para mim o comportamento, mesmo aqueles que não têm tempo, conseguem ligar para saber o que é que se está a dar, quando é que é a prova, professor, o menino não vem, como é que vai ficar essa prova que perdi, a aula que foi perdida. Infelizmente, por falta desse acompanhamento, todos os dias nos damos conta que os alunos não trazem caderno, não trazem um lápis, não trazem um material escolar. Muitos deles, infelizmente, vêm com bata suja, a roupa também não é das melhores e, infelizmente, alguns vêm com fome. E isso é um cenário que nós vivemos todos os dias e que influencia de forma negativa para o crescimento e o desenvolvimento acadêmico de cada aluno. Nesta terça-feira, conversamos com vários encarregados de educação e professores para entender melhor essa dinâmica. Alguns pais demonstraram um envolvimento exemplar no processo educacional dos seus filhos. Eu pego todos os santos dias, trago para a escola, venho à busca, pego ele no período da tarde, levo a explicação e vou sempre à busca da explicação. Por quê? Porque nesse exato momento nós estamos a viver um momento muito bom. Sim. Por isso eu prefiro muito a vida do meu filho. Eu acho que eu estou a colaborar muito bem. O que eu não deixo, não aceito receber muitas críticas do meu filho na escola. Visto que a menina vive lá numa brigada, vindo para aqui, tem que ter alguém que la acompanhe. No meu tempo que eu consigo vir buscar e levar. Desde o início, este pai entendeu que a educação é uma parceria entre a escola e a família. Coloquei na explicação, mesmo na explicação, explico como é que as coisas, como as tarefas são feitas, como é que a sociedade é nesse momento. O resultado seria ela estudar, aprovar de classe, não é? E futuramente seguir o que ela já sonha, até ainda estuda a primeira, está a falar que é ser doutora ou médica. Por outro lado, há pais que, devido a diversos fatores, acabam por não conseguir acompanhar de perto a vida escolar dos seus filhos. Esta falta de acompanhamento tem reflexos no desempenho escolar dos educandos, conforme aponta o professor do ensino primário, Marcelino Caveiro. Até porque os nossos meninos aqui ainda são muito baixinhos e há aquela necessidade de os pais acompanharem os meninos até a escola. E isso gera então uma oportunidade de os professores ou os pais interagirem. O acompanhamento escolar dos pais não é apenas uma responsabilidade, mas uma grande oportunidade de fortalecer os laços familiares e contribuir para o desenvolvimento integral das crianças. Apesar de toda essa problemática, os professores reconhecem também haver progressos no que diz respeito ao acompanhamento e envolvimento dos pais no processo de ensino e aprendizagem dos seus filhos. Estamos a informar, é o Girassol Jornal. Fique para ver mais depois do intervalo. Temos as novidades do desporto, não perca, o intervalo é curto, não saia daí, até já. Estamos de volta outra vez. Boa noite. Ponto final. Desporto. A Seleção Nacional perde diante dos Camarões no estádio 11 de novembro. Pois é, e o Manuel da Cruz está aqui novamente com a Aniceto Moquinto para esta análise. Manuel, outra vez, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Olá. Boa noite a todos com o Momento Palancas Negras. A Seleção Nacional perde por uma bola sem resposta diante dos Camarões, golo apontado aos 11 minutos por Brahim Belmont, jogador que atua no Brentford da Inglaterra. Aniceto Moquinto, outra vez boa noite.
11 minutos. Antes mesmo dos 15 minutos, Angola já está a perder. É verdade. Está terminada a primeira parte, uma primeira parte pouco conseguida pelos nossos palancas que haviam entrado bem para o jogo, que partiram logo para cima do adversário, a dar mostras de que queriam chegar muito cedo ao golo. Mas, infelizmente, o minuto 11 foi aquele que, numa jogada de transição, uma jogada supostamente inofensiva, foram os camaroneses que conseguiram chegar ao golo e, a partir daquele momento, a nossa equipa começou a jogar de forma muito atabalhoada, sem ligações entre os setores, verificou-se desconexões tanto a nível da defesa com o meio-campo e tanto a nível do próprio meio-campo e o ataque. Randiteca, aquele que tem a missão de ligar a linha intermédia e o ataque, anda um pouco perdido no jogo, obrigando mesmo Gelson Dal a vir procurar a bola no centro do meio-campo, o que tem feito com que a seleção camaronesa consiga então dominar, jogar com alguma facilidade no lado direito, conforme ataca. A nível do nosso lado direito, conforme a nossa equipa defende, penso que Clinton da Mata tem passado um pouco ao lado do jogo. Tanto é que os camaroneses conseguiram dar conta que é um dos setores mais fragilizados da nossa equipa e tem feito a maior parte das suas jogadas naquele lado. É lá onde saiu o golo. Exatamente. É uma jogada que começou pelo meio campo, partiram para o lado esquerdo conforme ataca a seleção camaronesa e endossaram a bola no último pau, ou no último poste, onde se encontrava o avançado camaronês que fez o único golo da partida. Ou seja, os dois laterais de Angola falharam no lance. Lateral direito, Clinton da Mata, e Núrio Fortuna, que estava a marcar Brahim Belmont, ficou distraído. Mas atenção que nesta jogada também há o envolvimento de Abubakar, que arrasta consigo tanto o David Gaspar Calondo, arrasta os dois defesas, simulando que ia se fazer o lance e não se faz, a bola vai ao último pau, onde aparece então o atacante que faz o golo, sem oposição alguma. Por exemplo, esta questão da passividade de Clinton da Mata no lado direito tem obrigado muito o jovem Benção a vir muito cá para trás, exatamente, que até aqui é das nossas melhores unidades em campo. Eu penso que é um jogador que tem dado tudo de si e espero bem que não ressinta isso na segunda parte. Tem sido um jogador muito disponível, muito voluntarioso, tudo tem feito no sentido de fazer com que Angola chegue então ao tento da igualdade. Aniceto, estávamos a falar no off sobre o papel fundamental do show, que é o nosso tampão, está além do jogo. Show está além do jogo e a esta altura Pedro Gonçalves também não tem muitas alternativas para esta posição. Muito obrigado, Aniceto Muquinto. Foi o momento Palancas Negras. 1-0 vence a seleção dos Camarões no Estádio Nacional 11 de novembro com golo de Brahim Belmont. Quina e Simeão, tudo dito, estamos juntos. Estamos juntos, Manel. Ainda temos a segunda parte, não é? Continuamos a acreditar. Não é? Pois é, vamos acreditar nisso. E assim chegamos ao final da edição de hoje do Girassol Jornal. Ficam os cumprimentos de sempre. Nós voltaremos a estar juntos com certeza amanhã, à mesma hora, 19h45. Fique bem. Boa noite. Bom, estamos juntos. Até amanhã. Boa noite.